meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso estudo sobre o livro A Gênese. Hoje nós vamos fazer o estudo de número 13. E vai ser muito importante aquilo que Allan Kardec coloca, né, naquele monumental livro, né? Porque, se você pensar bem, se a Gênese não fosse escrita por Allan Kardec, a doutrina espírita estaria carente de informações que compõem aquele livro. Então, eu convido você a assim, deixar um pouquinho essa coisa que a Gênese é um livro difícil, Evolução em Dois Mundos é um livro difícil, Mecanismos da Mediunidade. O difícil é aquilo que a gente não sabe ainda. No momento em que nós passamos a nos interessar por aquela coisa, o difícil vai se tornando fácil. E nós vamos nos aprimorando dentro daquilo que nos compete fazer. Afinal, nós estamos num processo evolutivo. Né? O que se modifica, né, no homem depois que ele passa pelas feiras do animal? É quando ele começa a fazer mudanças na vida. Entendeu? Ele começa a buscar a vida como um fator que ele modifica. O animal não consegue fazer isso. Né? A vida atua e ele vai responder o que a vida atuou. E nós humanos não. Nós vamos modificando as coisas. Então, estudar doutrina espírita, estudar o livro A Gênese, é um processo incrível, né? De modificação de conceitos, de ampliação de entendimentos. Sabe, é isso que nós precisamos. Nós precisamos sair da mesmice, sabe, de querer sempre as mesmas informações daquele jeito. Né? Então, a gente acostuma com um tipo de informação passada de um jeito. Se chega uma pessoa e fala de uma maneira diferente, que nos coloca para raciocinar, a gente acha que aquela pessoa é chata, né? Que eu não estou entendendo nada, que não se faz entendido por ninguém, quando, na verdade, ele só está ampliando a sua capacidade auditiva e visual. Né? Então, o livro A Gênese é isso. Ela vai ampliar a nossa capacidade de entendimento. Por isso que é importante que a gente comece a pensar seriamente neste livro como algo, né, assim, muito, muito importante dentro da nossa colocação aqui enquanto espíritas. A Gênese, estudo número 13. Né? Nós sabemos que a Gênese ela foi publicada por Allan Kardec no dia 6 de janeiro de 1868, quer dizer, um ano mais ou menos antes do desencarne dele, que foi em 1869, em março. Né? Então, a Gênese e os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aqui no nosso estudo, na nossa classificação de estudos, é o estudo de número 13. Tá? Então, neste estudo, nós estamos estudando o papel da ciência na Gênese. Nós terminamos o estudo 12, você deve ter lembrado. A gente estava fazendo esse estudo e fomos até o capítulo 3. Agora estamos no capítulo 4, né? Os itens 9 a 18. Então, vamos tentar aqui iniciar o estudo. Então, o senhor Allan Kardec vai dizer o seguinte, ó, mas então, disse, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus teria se enganado? Se não é uma revelação divina, não terá autoridade e a religião se desmorona por falta de base? De duas, uma. Né? De duas, uma. Vamos voltar aqui. Se a ciência não tem razão, ou a tem. Ciência tem razão ou a tem, né? Meu Deus. Se o tem, só poderá fazer uma opinião nada contrária sobre a verdade. Não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos. O que Kardec está colocando? Vejamos, né? Existia muita aquela condição de que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, isso é muito colocado até hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, ela não pode ter erro. Né? Ela é completa.
Acontece que a gente observa que na Bíblia tem coisas que têm que ser revistas. Por exemplo, o Antigo Testamento tem situações lá que a gente pensa assim, mas como é que Deus falaria isso? Por quê? A Bíblia ela foi escrita para dois tipos de situações. Uma está se tratando das leis sociais do povo hebraico. Quando eles voltam do Egito, no exílio do Egito de 400 anos, aí eles voltam, vão entrar na Palestina, em Canaã, e ali eles vão ter que ter um direcionamento, uma ordem social. Aí Moisés criou essa ordem social, que é para aquele povo, naquele tempo, de 3.200 anos atrás. E às vezes você vê lá umas coisas na Bíblia, você fala assim, mas como que é isso? Agora, tem um detalhe. A Bíblia ela tem muita metáfora. Então, nós temos que saber entender essas metáforas também. Percebe? Às vezes está falando uma coisa, a gente entende de maneira errada, de maneira diferente. Então, a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro